Você já se pegou perguntando por que certas coisas acontecem na sua vida, especialmente aquelas que parecem não fazer sentido? Neste vídeo, vamos explorar como cada momento, até os mais difíceis, pode ter um propósito maior. E o último ensinamento que trago hoje é o mais profundo e transformador, capaz de mudar completamente a forma como você encara os desafios. Número 1. O peso das coincidências. Você já se perguntou como pequenos detalhes podem mudar todo o curso de uma vida? Um encontro casual, uma palavra dita no momento certo, uma decisão que parecia insignificante. Tudo isso parece aleatório, mas molda histórias de formas que mal conseguimos entender. É como se estivéssemos montando um enorme quebra-cabeça sem ter a imagem completa. Cada peça que encaixamos faz mais sentido quando olhamos para trás, mas no momento, tudo parece confuso. Na Bíblia, encontramos uma dessas peças no livro de Ruth. Imagine a cena. Uma jovem viúva, Ruth, decide acompanhar sua sogra Noemi de volta a Belém, deixando para trás sua terra, sua cultura e qualquer segurança que pudesse ter. Aparentemente, isso foi apenas uma decisão emocional, um gesto de lealdade a uma sogra que nada tinha para oferecer. Mas ao chegar em Belém, Ruth, por acaso, escolhe colher espigas em um campo que pertence a Boaz, um homem que não só mudaria sua vida, mas seria peça essencial na linhagem do rei Davi e, eventualmente, de Jesus. O que parecia ser apenas uma escolha simples era, na verdade, um passo crucial para um plano muito maior. Pense nas coincidências do dia a dia. É como estar em um aeroporto e perder o voo, apenas para descobrir mais tarde que isso o levou a um lugar que você precisava estar. Ou quem sabe, encontrar alguém inesperadamente e perceber que essa pessoa era a resposta para uma necessidade que você nem sabia que tinha. Essas situações podem parecer desconexas, mas têm um peso que só se revela com o tempo. Uma analogia poderosa para essas coincidências é a de um bordado. Olhando o avesso, tudo parece um emaranhado sem sentido, com fios cruzados e nós aparentes. Mas quando você vira o tecido, percebe que do outro lado está uma obra de arte, cuidadosamente desenhada. Nossas vidas muitas vezes parecem como o avesso do bordado, caóticas e sem ordem. Mas há um lado que ainda não enxergamos. Voltando à história de Ruth, o texto nos lembra que as coincidências não são tão casuais quanto parecem. O autor do livro não usa palavras dramáticas ou mágicas para descrever como Ruth foi parar no campo de Boaz. Em vez disso, diz que ela foi e aconteceu de chegar à parte do campo que pertencia a Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 3. A simplicidade dessa frase é o que a torna tão impactante. Não foi um anjo ou uma visão que a guiou, mas algo tão cotidiano quanto escolher um campo para trabalhar. Essa casualidade nos mostra que as coisas mais significativas podem acontecer em momentos banais. Lembre-se de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele foi parar no Egito, onde enfrentou injustiças, foi preso e esquecido. Mas cada reviravolta na vida de José, até mesmo aquelas que pareciam destrutivas, o levava para um lugar de maior impacto. No final, ele se tornou governador do Egito e salvou sua própria família da fome. Ele mesmo disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para realizar o que agora está sendo feito, salvar muitas vidas." Gênesis capítulo 50, versículo 20. José só pôde dizer isso olhando para trás, depois de ver como cada peça se encaixou. E quanto a nós, talvez você esteja vivendo algo que não faz sentido agora. Pode ser uma perda, uma porta fechada ou uma mudança inesperada. Mas, se aprendermos algo com histórias como as de Ruth e José, é que as peças nem sempre fazem sentido no momento. O importante é continuar avançando, mesmo quando não conseguimos ver a imagem completa. As coincidências podem parecer leves como uma folha ao vento, mas têm um peso invisível. Elas são como correntes subterrâneas em um rio, guiando você para onde deve estar, mesmo que você não perceba. Se hoje você sente que está à deriva, lembre-se de que cada corrente tem um destino. A história de sua vida ainda está sendo escrita, e as coincidências de hoje podem ser o enredo principal de algo muito maior amanhã. Seja uma conversa no trabalho, um atraso inesperado ou um encontro casual na rua,
Tudo isso carrega mais significado do que imaginamos. Você está encaixando peças de um quebra-cabeça maior e cada detalhe, por menor que pareça, importa. Afinal, uma decisão simples de colher espigas levou Ruth a um legado eterno. Número 2. A beleza do inesperado. Quantas vezes algo inesperado mudou completamente a direção da sua vida? Talvez um contratempo, uma mudança de planos ou até mesmo uma rejeição que, no momento, parecia um desastre. No entanto, ao olhar para trás, você percebe que aquilo abriu portas que jamais imaginaria. O inesperado tem uma beleza própria, porque nos leva a lugares onde, por conta própria, jamais iríamos. A Bíblia está cheia de momentos assim, onde o improvável se transforma em essencial. Pense em Abraão, que em uma idade avançada recebeu uma promessa aparentemente impossível. Ele seria pai de uma grande nação. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, Deus disse a ele para olhar para o céu e contar as estrelas, se fosse capaz. Naquele momento, Abraão não fazia ideia de como isso seria cumprido. Ele só tinha a promessa e uma jornada cheia de incertezas pela frente. E foi justamente essa jornada, cheia de acontecimentos inesperados, que o moldou como o pai de muitas nações. O inesperado é como uma tempestade no mar. Ele bagunça as velas do nosso barco, muda nosso curso e nos força a navegar em águas desconhecidas. Pense nos discípulos de Jesus. Eles eram pescadores, acostumados a uma vida simples no mar. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus os chamou com uma frase que deve ter parecido estranha: "Venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Eles deixaram tudo, suas redes, seus barcos, suas rotinas, para seguir um chamado que não fazia sentido no momento. Eles não sabiam que estavam prestes a testemunhar milagres, ouvir ensinamentos que mudariam o mundo e se tornarem parte de algo muito maior do que podiam imaginar. No nosso dia a dia, o inesperado pode parecer uma interrupção. Um exemplo simples: imagine perder o ônibus que você precisava pegar para o trabalho. É frustrante, certo? Mas e se aquele atraso o fizesse encontrar alguém que mudasse a sua perspectiva ou o salvasse de um acidente no caminho? O inesperado, muitas vezes, é como um desvio em uma trilha. Pode parecer uma perda de tempo, mas pode levá-lo a uma vista que você nunca teria encontrado na rota original. Uma das histórias mais belas do inesperado é a de Davi. Ele era apenas um jovem pastor de ovelhas, esquecido até mesmo pela própria família. Quando o profeta Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, Davi nem sequer foi chamado. Mas o inesperado aconteceu. O menor e mais improvável dos irmãos foi escolhido. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus disse: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Davi não tinha nenhum plano de se tornar rei naquele dia. Ele estava cuidando de ovelhas, vivendo sua rotina, quando algo inesperado mudou seu destino para sempre. O inesperado também pode nos ensinar lições valiosas. Quando Marta e Maria enviaram uma mensagem para Jesus, dizendo que Lázaro estava doente, elas esperavam que ele viesse imediatamente, mas Jesus demorou. O que parecia ser um atraso inesperado resultou no milagre da ressurreição de Lázaro, mostrado em João capítulo 11. Às vezes, o que interpretamos como demora ou abandono é, na verdade, a preparação para algo maior. Há uma metáfora que pode nos ajudar a entender isso. Imagine uma semente enterrada no solo. Para quem olha de fora, parece que nada está acontecendo. É apenas terra, aparentemente sem vida. Mas no fundo, a semente está crescendo, se transformando em algo novo. O inesperado é como essa semente. Às vezes, parece escuro, vazio, ou até sem propósito, mas está preparando algo que ainda não podemos ver. Refletir sobre o inesperado também nos ajuda a ter mais paciência e esperança. Nem tudo o que planejamos acontece, mas isso não significa que estamos no caminho errado. O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha o plano de pregar em vários lugares, mas em Atos capítulo 16, versículo 6, foi impedido de ir à Ásia. Ele não sabia naquele momento que isso o levaria à Macedônia, onde sua mensagem transformaria vidas. O inesperado nos desafia, nos faz crescer e nos lembra que não estamos no controle de tudo. Ele é como um vento que sopra em direção contrária,
mas nos ensina a ajustar nossas velas e seguir em frente. Quando olhamos para o inesperado com olhos de aprendizado, percebemos que ele carrega uma beleza única, a beleza de nos levar para onde nunca imaginaríamos ir. Número 3. Os silêncios que falam. Há momentos na vida em que o silêncio parece ensurdecedor. As respostas não chegam, os caminhos não se abrem, e o que resta é uma espera que parece interminável. Esses silêncios podem ser desconfortáveis, mas carregam lições profundas. Às vezes, o silêncio comunica mais do que palavras poderiam expressar. É no silêncio que muitas respostas se formam, ainda que não as percebamos imediatamente. Na Bíblia, um dos períodos mais significativos de silêncio ocorre entre o Antigo e o Novo Testamento. 400 anos se passaram sem profetas, sem sinais visíveis ou grandes manifestações. Para o povo de Israel, parecia que nada estava acontecendo, mas na verdade, tudo estava sendo preparado. O silêncio não era vazio, era um intervalo estratégico antes da chegada de Jesus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, está escrito: "Quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho." O silêncio foi o prenúncio de algo extraordinário. Na nossa vida, o silêncio pode ter o mesmo papel. Imagine um agricultor que planta sementes no campo. Durante semanas, parece que nada está acontecendo. A terra está quieta, sem sinal de vida. Mas, por baixo do solo, as sementes estão germinando, criando raízes e se preparando para brotar. O silêncio é o trabalho invisível da natureza. Da mesma forma, os períodos de silêncio na nossa vida podem ser momentos em que coisas essenciais estão sendo preparadas, ainda que não possamos ver. Um exemplo prático disso está na história de Ana, a mãe de Samuel. Por anos, ela viveu o silêncio de suas orações por um filho não respondidas. A dor de Ana era tão profunda que, em um momento, ela chorou amargamente no templo. No entanto, em meio àquele silêncio, Deus estava preparando algo especial. O filho de Ana, Samuel, tornou-se um dos maiores profetas de Israel. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, lemos que Ana deu o nome a seu filho como um lembrete de que Deus ouviu sua oração. O silêncio não significava ausência, mas preparação. Na nossa rotina, o silêncio pode aparecer em formas diferentes. Pode ser o silêncio de uma resposta que esperamos, o silêncio de um relacionamento que esfriou ou o silêncio de um sonho que parece adormecido. A falta de movimento visível pode nos fazer pensar que estamos sozinhos ou esquecidos. Mas o silêncio também é um convite à introspecção e ao crescimento. É como um quarto escuro onde uma fotografia está sendo revelada. As cores e formas ainda não são visíveis, mas algo está tomando forma. Jesus, durante seu ministério, também valorizava o silêncio. Muitas vezes, ele se retirava para lugares solitários para orar e refletir. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, está escrito: "Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava." Esses momentos de isolamento não eram vazios, mas cheios de propósito. Eles fortaleciam Jesus para os desafios que enfrentaria. E isso nos ensina que o silêncio pode ser um tempo para nos reabastecermos e prepararmos para o que vem adiante. O silêncio também pode ser um teste de fé. Quando Jesus foi crucificado, houve um silêncio doloroso para os discípulos. Eles haviam depositado toda a esperança nele e agora enfrentavam um vazio. Mas, ao terceiro dia, o inesperado aconteceu: a ressurreição. O silêncio do túmulo foi quebrado pela vitória. Isso nos lembra que mesmo o silêncio mais sombrio pode preceder uma grande transformação. Em nossos dilemas diários, como lidamos com o silêncio? Muitas vezes, tentamos preenchê-lo com distrações, buscando evitar o desconforto. Mas e se, em vez disso, aprendêssemos a ouvir o que o silêncio tem a dizer? Ele pode nos ensinar paciência, nos ajudar a refletir e até nos levar a descobrir algo novo sobre nós mesmos. O silêncio é como a pausa entre as notas de uma música. Sem essa pausa, o som seria apenas um ruído contínuo, mas é no intervalo que a melodia ganha sentido. Talvez o silêncio que você enfrenta hoje não seja um vazio, mas uma pausa estratégica, permitindo que a música de sua vida tome forma. Ele não é o fim da história,
mas um capítulo necessário. Seja um silêncio que dura dias, meses ou anos, ele pode ter um propósito que só será entendido mais tarde. Cada silêncio carrega uma mensagem. Ele pode não trazer as respostas que queremos, mas sempre traz o que precisamos para o próximo passo. Número 4. O mosaico das cicatrizes. As cicatrizes contam histórias. Cada marca, visível ou não, é um testemunho de algo que enfrentamos e superamos. Mas quantas vezes olhamos para as nossas cicatrizes com vergonha ou arrependimento, sem perceber que elas podem ser partes essenciais de um mosaico maior? A beleza das cicatrizes está em como elas transformam a dor em algo poderoso. Na Bíblia, uma das histórias mais marcantes sobre isso é a de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, José foi jogado em um poço, acusado injustamente e preso. A cada etapa de sua vida, parecia que ele acumulava novas feridas. Contudo, ao chegar ao posto de governador do Egito e salvar sua família da fome, ele disse algo que reflete a força das cicatrizes. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. As cicatrizes de José não o definiram, mas o moldaram para cumprir um propósito maior. Uma metáfora que pode ilustrar isso é o processo de criação de um mosaico. Um mosaico é feito de pedaços quebrados de cerâmica ou vidro. Essas peças, por si só, parecem inúteis. São fragmentos que ninguém daria valor, mas nas mãos certas, cada pedaço encontra seu lugar e forma uma obra de arte. As cicatrizes da nossa vida são como esses pedaços quebrados. Sozinhas podem parecer feias ou sem sentido, mas juntas compõem algo belo. Na prática, isso acontece em várias situações. Imagine alguém que passou por um período de sofrimento intenso, como uma doença, perda ou falência. Essa experiência pode ter deixado marcas profundas, mas também pode ter ensinado empatia, resiliência e a capacidade de ajudar outros que enfrentam situações semelhantes. Cicatrizes não apenas contam histórias de dor, elas mostram que a cura é possível. A história de Tomé, um dos discípulos de Jesus, também nos fala sobre o poder das cicatrizes. Após a ressurreição, Tomé duvidou que Jesus estivesse vivo. Ele disse que só acreditaria se visse as marcas dos cravos em suas mãos. Em João capítulo 20, versículo 27, Jesus aparece e diz: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado." As cicatrizes de Jesus não foram apagadas na ressurreição, mas se tornaram prova da vitória sobre a morte. Elas não eram sinais de fraqueza, mas de superação. O mesmo acontece conosco. As cicatrizes podem ser lembretes de onde estivemos, mas também de como conseguimos seguir em frente. Elas são como um mapa que mostra as estradas difíceis que percorremos e as batalhas que vencemos. Não precisamos esconder nossas cicatrizes. Podemos usá-las como testemunhos de transformação. Há um dilema que muitas pessoas enfrentam: o medo de mostrar suas cicatrizes. A sociedade muitas vezes nos pressiona a parecer perfeitos, como se nunca tivéssemos enfrentado dificuldades. Mas esconder as cicatrizes é como esconder o que nos torna únicos. Cada marca tem uma história que pode inspirar alguém que está enfrentando algo parecido. Quando compartilhamos nossas cicatrizes, ajudamos outros a enxergar que eles também podem superar. Uma analogia simples para isso é a do vaso de ouro japonês chamado kintsugi. Quando um vaso se quebra, ele é restaurado usando ouro para unir as peças. O resultado não é um vaso que tenta esconder suas rachaduras, mas uma peça ainda mais bela e valiosa, porque celebra sua história de superação. Nossas cicatrizes são como essas rachaduras preenchidas de ouro. Elas nos tornam mais fortes e, de certa forma, mais preciosos. O apóstolo Paulo entendia isso profundamente. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele escreveu: "Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Ele viu suas próprias lutas e cicatrizes como um canal para algo maior. Isso nos mostra que não precisamos nos envergonhar das nossas marcas. Elas podem ser sinais de aprendizado, crescimento e força. As cicatrizes que carregamos não são o fim da nossa história. Elas são capítulos que nos lembram de que passamos por lutas,
mas não fomos derrotados. Cada cicatriz, física ou emocional, tem algo a ensinar. E quando olhamos para o mosaico completo, percebemos que mesmo as partes mais dolorosas fazem parte de algo maior e mais belo do que poderíamos imaginar. Número 5. A força do erro. Erros têm o poder de nos quebrar ou nos ensinar, dependendo de como escolhemos encará-los. Todos nós já tomamos decisões erradas, falamos o que não devíamos ou seguimos por caminhos que trouxeram arrependimento. Mas e se os erros não fossem apenas momentos de falha, e sim oportunidades de aprendizado e crescimento? É nas rachaduras deixadas pelos erros que a luz pode entrar. Um dos maiores exemplos disso na Bíblia é a história de Pedro. Ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, mas também cometeu um dos erros mais dolorosos. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes, mesmo após prometer que nunca faria isso. Imagine o peso desse erro. Pedro deve ter se sentido incapaz e indigno, carregando a vergonha de sua fraqueza. No entanto, essa falha não foi o fim de sua história. Em João capítulo 21, versículos 15 a 19, Jesus encontra Pedro após a ressurreição e o restaura, perguntando 3 vezes: "Você me ama?" Cada resposta de Pedro não apagava seu erro, mas mostrava que ele estava sendo transformado por ele. Os erros funcionam como feridas, que, ao cicatrizar, deixam marcas. Elas não desaparecem, mas nos tornam mais fortes e conscientes. Pense em um atleta que se lesiona durante o treinamento. Ele aprende com a dor a respeitar seus limites, a ajustar suas estratégias e a se preparar melhor. Da mesma forma, os erros na nossa vida nos ensinam o que fazer de forma diferente. Cada falha pode ser vista como uma lição prática que nos prepara para o futuro. A metáfora do barro nas mãos do oleiro, em Jeremias capítulo 18, é uma imagem poderosa. O profeta observa o oleiro moldar um vaso. Quando algo dá errado, o oleiro não descarta o barro. Em vez disso, ele o molda novamente, criando algo novo e belo. Assim também é conosco. Nossos erros não nos descartam. Eles nos oferecem a chance de sermos moldados em algo melhor. No nosso cotidiano, os erros aparecem em várias formas. Pode ser uma palavra dita no calor do momento que feriu alguém, uma oportunidade desperdiçada, ou até mesmo uma escolha que trouxe consequências dolorosas. É fácil ficar preso no arrependimento e se culpar constantemente. Mas isso só nos afasta do aprendizado que o erro pode trazer. É como cair de bicicleta. O erro nos ensina onde devemos ter mais cuidado para não cair novamente. Paulo, antes de se tornar o apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento, também cometeu erros. Ele perseguia os cristãos, acreditando estar fazendo a coisa certa. Mas, no caminho para Damasco, teve um encontro que mudou sua vida completamente. Em Atos capítulo 9, versículos 1 a 6, lemos como Paulo foi confrontado e transformado. Seu erro não apenas o ensinou, mas o preparou para ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Os erros também nos ensinam humildade. Eles nos lembram de que não somos perfeitos e que precisamos de ajuda. Quando reconhecemos nossas falhas, abrimos espaço para nos conectarmos com outras pessoas de maneira mais verdadeira. Isso cria empatia, porque entendemos que todos enfrentam suas próprias lutas. Erros nos aproximam uns dos outros, nos lembrando de que somos humanos e estamos em constante aprendizado. Há também um dilema interessante. O medo de errar pode nos impedir de tentar. Muitos evitam tomar decisões ou assumir riscos por medo do fracasso, mas ao fazer isso, perdem a chance de crescer. Erros são como ventos contrários que, apesar de parecerem desfavoráveis, ajudam a ajustar o curso da nossa jornada. Eles nos empurram para novos caminhos e possibilidades que não consideraríamos de outra forma. Uma analogia simples é a do lápis e da borracha. Quando estamos escrevendo, é inevitável cometer erros, mas a borracha nos permite apagar e tentar novamente. Nossos erros não nos definem, mas sim o que fazemos depois deles. Se usarmos a borracha para aprender e corrigir, o texto da nossa vida pode se tornar mais claro e bem escrito. A força do erro está na capacidade de nos transformar. Cada falha é um convite para refletir, aprender e recomeçar. Erros não são obstáculos intransponíveis, mas degraus que nos ajudam a subir.
Eles não precisam ser o fim da linha, podem ser o ponto de partida para algo muito maior. Número 6. A rota que nunca pegamos. Quantas vezes olhamos para uma porta fechada e sentimos que nosso mundo desmoronou? Um plano frustrado, um sonho interrompido, uma oportunidade que escorregou pelas nossas mãos. Tudo isso pode parecer uma barreira insuperável. Mas e se a rota que não pegamos fosse, na verdade, um desvio necessário para nos levar a algo melhor? Na Bíblia, uma das histórias mais claras sobre esse conceito é a de Paulo e Silas. Em Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, Paulo planejava ir pregar na Ásia, mas foi impedido. Ele e seus companheiros foram guiados para a Macedônia, onde realizaram um trabalho transformador. Aquilo que parecia ser uma rota bloqueada, acabou sendo o caminho para um impacto muito maior. Imagine se Paulo tivesse insistido em seus próprios planos, ignorando a direção que foi dada. Ele teria perdido a chance de alcançar pessoas que precisavam desesperadamente ouvir sua mensagem. No dia a dia, vivemos algo semelhante. Talvez seja uma entrevista de emprego que não deu certo, uma mudança de cidade que não aconteceu ou um relacionamento que terminou. Esses momentos podem ser vistos como fracassos, mas muitas vezes são redirecionamentos. Pense em um navegador de GPS. Quando erramos o caminho, ele recalcula a rota, mas nunca nos deixa sem direção. Da mesma forma, as rotas que não pegamos recalculam nossos passos, levando-nos a destinos que nem sabíamos que precisávamos alcançar. Uma metáfora que ajuda a entender isso é a de um rio que encontra uma rocha em seu caminho. O rio não para, ele simplesmente desvia, encontrando um novo curso. O desvio não impede o rio de alcançar o mar, apenas muda sua trajetória. Assim também acontece conosco. As barreiras que enfrentamos podem nos fazer encontrar caminhos que nunca teríamos considerado. Na história de José, encontramos outro exemplo poderoso. Seus irmãos o venderam como escravo, e ele foi levado ao Egito contra sua vontade. Tudo parecia um desvio cruel e sem propósito, mas ao longo do tempo, José viu como aquele caminho inesperado o posicionou para salvar sua família e muitas outras pessoas. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." A rota que José não pegou, ficar em casa com sua família, parecia ser o melhor cenário, mas o caminho alternativo tinha um propósito muito maior. No mundo moderno, ouvimos muitas histórias de pessoas que enfrentaram reveses apenas para descobrir que eles abriram portas melhores. Um jovem que não conseguiu entrar na faculdade de seus sonhos, mas acabou encontrando sua verdadeira vocação em outra área. Ou alguém que perdeu um emprego e, na busca por alternativas, encontrou a oportunidade de empreender e realizar algo que nunca havia considerado. Há também o dilema de como reagimos a essas mudanças de rota. Muitas vezes, ficamos presos à lamentação, tentando forçar algo que já não está ao nosso alcance. Isso nos impede de enxergar as novas possibilidades que estão surgindo. Quando os discípulos de Jesus estavam no mar e uma tempestade começou, eles se desesperaram. Mas Jesus caminhou sobre as águas para encontrá-los, como descrito em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. O que parecia uma rota impossível, atravessar o mar em segurança, se tornou um cenário onde eles viram algo extraordinário. Outra reflexão importante é que nem sempre entendemos imediatamente o porquê de um desvio. Às vezes, o motivo só se torna claro muito tempo depois. É como montar um quebra-cabeça onde só enxergamos uma peça de cada vez. Cada desvio é uma peça que se encaixa mais tarde, revelando a imagem completa. As rotas que nunca pegamos também nos ensinam a confiar. Quando deixamos de lado o controle absoluto sobre nossas vidas, começamos a perceber que há mais em jogo do que aquilo que podemos planejar ou imaginar. Essa confiança não significa passividade, mas uma disposição para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Ao olhar para uma porta que não se abriu, é natural sentir tristeza ou frustração, mas talvez essa porta estivesse apenas redirecionando você para algo ainda maior. O importante é não ficar preso ao que não aconteceu, mas estar atento ao que pode acontecer. Cada rota que deixamos de pegar nos empurra para um novo destino, muitas vezes melhor do que aquele que planejávamos. Número 7.
O poder da fragilidade. Há momentos em que nos sentimos pequenos, quebrados, sem forças. A fragilidade pode ser assustadora, mas também carrega um poder único. Ela nos lembra de que não precisamos carregar o mundo sozinhos. Na fraqueza, muitas vezes, encontramos uma força que nunca perceberíamos de outra forma. A Bíblia nos traz um exemplo profundo disso na vida de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele compartilha algo surpreendente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tinha um espinho na carne, uma situação que o incomodava profundamente, mas que nunca foi removida. Ele aprendeu que em sua fragilidade estava a oportunidade de depender de algo maior do que suas próprias forças. Sua fraqueza não o paralisava, ela o movia. Uma analogia poderosa para a fragilidade é a de uma vidraça quebrada. Quando uma janela se estilhaça, ela parece inútil, mas imagine usá-la para criar um vitral. Os pedaços quebrados, unidos, formam algo ainda mais belo do que a janela original. Assim também é a fragilidade humana. Quando aceitamos nossas limitações, podemos transformá-las em algo novo. Outro exemplo bíblico que ilustra o poder da fragilidade é o de Gideão. Em Juízes capítulo 6, encontramos um homem inseguro que se sentia incapaz de liderar. Ele mesmo disse: "Minha família é a menor de Manassés, e eu sou o menor da minha família." Juízes capítulo 6, versículo 15. Ainda assim, ele foi escolhido para liderar uma pequena tropa contra um exército enorme. Usando apenas 300 homens, Gideão venceu a batalha, mostrando que sua fragilidade era o cenário perfeito para uma vitória que ninguém esperava. No dia a dia, a fragilidade pode aparecer de muitas formas. Pode ser uma doença, uma crise financeira, a perda de alguém que amamos ou até mesmo a sensação de que não somos bons o suficiente. Esses momentos podem nos levar ao desespero, mas também podem nos ensinar lições profundas. Imagine um vaso de argila sendo moldado. Ele é frágil, mas é essa fragilidade que permite que o oleiro o ajuste e o aperfeiçoe. A rigidez, ao contrário, impede qualquer transformação. Jesus também valorizou a fragilidade. Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos e pessoas comuns para serem seus discípulos. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Ele sabia que no momento em que reconhecemos nossa fragilidade, nos abrimos para receber ajuda e transformação. A fragilidade também nos ensina a importância da empatia. Quando passamos por momentos de fraqueza, entendemos melhor as lutas dos outros. Isso nos torna mais humanos, mais compreensivos e mais dispostos a ajudar. É como uma ponte que nos conecta com a dor do próximo, criando uma rede de apoio e solidariedade. Há também um dilema interessante na fragilidade. A sociedade muitas vezes nos pressiona a sermos fortes o tempo todo. Somos ensinados a esconder nossas fraquezas, como se elas fossem sinais de fracasso. Mas a verdade é que ninguém é forte o tempo todo. Reconhecer nossas fragilidades não nos faz menos, mas mais corajosos. É como uma árvore que, ao dobrar-se ao vento, evita ser arrancada. A flexibilidade é uma forma de força. Um exemplo moderno disso pode ser visto em histórias de pessoas que, mesmo enfrentando grandes dificuldades, encontram propósito em sua dor. Uma mãe que perde um filho e transforma sua dor em um projeto para ajudar outras famílias. Um homem que, após perder tudo, descobre uma nova vocação. Essas histórias mostram que a fragilidade não precisa ser o fim. Ela pode ser o começo de algo transformador. O poder da fragilidade está na maneira como ela nos aproxima do que realmente importa. Ela nos ensina que não precisamos ser invencíveis. A vida não exige perfeição. Ela pede autenticidade. É na fragilidade que encontramos espaço para crescer, aprender e nos conectar de maneira verdadeira com os outros e com o propósito maior de nossa jornada. Número 8. O quebrar da rotina. A rotina é como um rio que corre tranquilo, seguindo sempre o mesmo curso. Ela nos dá uma sensação de controle, segurança e previsibilidade. Mas o que acontece quando algo inesperado a interrompe? Às vezes, o que parece uma interrupção é, na verdade, uma oportunidade de enxergar além do que estamos acostumados.
O quebrar da rotina pode ser desconfortável, mas muitas vezes é o primeiro passo para algo novo e significativo. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas cuja rotina foi interrompida para que algo maior pudesse acontecer. Moisés é um deles. Ele vivia uma vida tranquila no deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro. Era uma rotina simples, sem grandes surpresas. Mas um dia ele viu uma sarça ardendo que não se consumia. Em Êxodo capítulo 3, versículo 3, Moisés diz: "Vou ver isso de perto. Verei porque a sarça não se queima." Essa interrupção marcou o início de uma jornada que mudaria não apenas a vida de Moisés, mas também a história de um povo inteiro. No nosso dia a dia, o quebrar da rotina pode parecer algo negativo. Um atraso no trânsito, uma mudança inesperada no trabalho ou até mesmo uma visita surpresa. Essas situações parecem atrapalhar, mas muitas vezes nos forçam a desacelerar e observar coisas que normalmente passaríamos por cima. É como um relógio que para por um instante, obrigando-nos a notar o tempo de uma forma que nunca tínhamos feito antes. Uma metáfora que ilustra isso é a de um escultor. Imagine que ele está trabalhando em uma peça e, de repente, percebe uma falha no material. Esse momento pode parecer um problema, mas o escultor o vê como uma oportunidade de ajustar sua obra e torná-la ainda mais bela. Assim também são as interrupções na nossa rotina. Elas podem nos moldar de formas que nunca imaginamos. Outro exemplo bíblico é o chamado dos discípulos. Pedro, André, Tiago e João estavam pescando, uma atividade rotineira e previsível para eles. Mas Jesus apareceu e disse: "Sigam-me e eu os farei pescadores de homens." Mateus, capítulo 4, versículo 19. Esse chamado interrompeu suas vidas comuns e os levou a uma jornada que mudaria o mundo. Se eles tivessem insistido em sua rotina, talvez nunca tivessem experimentado algo tão grandioso. O quebrar da rotina também pode revelar nossa capacidade de adaptação. Imagine um comerciante que, de repente, precisa fechar sua loja física e aprender a vender online. No início, isso parece um desastre, mas ao se adaptar, ele descobre novas formas de alcançar seus clientes. O desconforto inicial é o que o impulsiona a crescer. Há um dilema interessante aqui. Muitas pessoas resistem à mudança porque ela traz incerteza. É fácil ficar preso ao conforto da rotina, mesmo quando ela já não nos serve mais. Mas as interrupções nos ensinam que a vida não é estática. Elas são como ventos que nos empurram para fora do porto seguro e nos obrigam a navegar em águas desconhecidas. Jesus frequentemente interrompia a rotina das pessoas que encontrava. Pense na mulher samaritana no poço. Ela foi buscar água, como fazia todos os dias, mas aquele encontro mudou completamente sua perspectiva e sua vida. João capítulo 4. O simples ato de buscar água foi transformado em um momento de revelação e transformação. No mundo moderno, o quebrar da rotina pode ser uma mudança de planos, ou até mesmo um período de crise. Mas cada interrupção carrega uma mensagem. Olhe ao redor, veja o que você pode aprender, descubra o que estava sendo ignorado. Como uma pausa em uma música, essas interrupções dão sentido ao ritmo da nossa vida. O quebrar da rotina não é o fim da jornada, mas o início de algo novo. Ele nos desafia, nos transforma e nos mostra que há muito mais além do que estamos acostumados. Quando aceitamos essas mudanças como oportunidades, descobrimos caminhos que nunca teríamos imaginado enquanto estávamos presos ao que era seguro e previsível. Número 9. O chamado no meio do caos. O caos tem uma maneira peculiar de roubar nossa atenção. Ele nos faz sentir perdidos, incapazes de encontrar uma saída, mas também carrega uma verdade profunda. Muitas vezes, é no meio do caos que ouvimos os chamados mais importantes de nossas vidas. Quando tudo está de cabeça para baixo, surge a oportunidade de reavaliar, recomeçar e atender a um chamado que talvez ignorássemos em tempos de calmaria. A história de Moisés é um exemplo claro disso. Em Êxodo capítulo 3, encontramos Moisés fugindo de seu passado e vivendo uma vida simples no deserto. Ele havia deixado o Egito em meio a um caos interno e externo, carregando a culpa por um erro grave e o peso de uma vida sem propósito. Foi nesse contexto
enquanto cuidava das ovelhas, que ele viu a sarça ardente e ouviu um chamado. O que parecia ser o fim de sua história foi o começo de algo transformador. No meio do caos de sua vida, ele foi chamado para liderar o povo de Israel para a liberdade. No dia a dia, o caos pode se manifestar de várias formas: um problema no trabalho, uma crise familiar, uma perda inesperada ou até mesmo sentimentos de ansiedade e desorientação. Essas situações podem nos fazer sentir como se estivéssemos à deriva em um mar revolto, mas muitas vezes é nesse turbilhão que encontramos respostas que nunca teríamos visto de outra forma. É como uma tempestade que limpa o céu, revelando o que estava encoberto. Uma analogia que ilustra bem isso é a de um metal sendo refinado. Para que o ouro puro seja separado das impurezas, ele precisa ser aquecido em temperaturas altíssimas. O calor parece destrutivo, mas é essencial para que o metal alcance sua forma mais pura. Assim também é o caos em nossas vidas. Ele não está lá para nos destruir, mas para nos purificar e revelar nosso verdadeiro valor. Outro exemplo bíblico é a vida de Jonas. Ele recebeu um chamado claro: ir a Nínive pregar uma mensagem de arrependimento. Em vez disso, escolheu fugir, criando um caos ainda maior para si mesmo. No entanto, mesmo no ventre do grande peixe, em uma situação de completo desespero, ele ouviu o chamado novamente e decidiu obedecer. Em Jonas capítulo 2, versículo 2, ele diz: "Na minha angústia clamei, e fui ouvido." O caos foi o meio pelo qual ele redescobriu seu propósito. O chamado no meio do caos nem sempre é um grande evento. Às vezes ele aparece em pequenas formas. Pode ser uma conversa inesperada, uma ideia que surge em um momento de quietude ou até mesmo o desejo de fazer algo diferente. Imagine alguém que, após perder o emprego, descobre uma paixão por algo que antes parecia insignificante, como cozinhar, pintar ou ajudar outras pessoas. Essa mudança, iniciada pelo caos, se transforma em um novo caminho. Há um dilema que surge quando enfrentamos o caos: ignorá-lo ou enfrentá-lo. Ignorar pode parecer mais fácil, mas muitas vezes nos priva do aprendizado e das oportunidades que ele carrega. Enfrentá-lo exige coragem, mas é nesse enfrentamento que crescemos. É como atravessar um túnel escuro. No começo, a escuridão pode ser assustadora, mas à medida que seguimos em frente, começamos a enxergar a luz do outro lado. Jesus também ensinou sobre o chamado no meio do caos. Quando os discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade, assustados e sem esperança, ele veio até eles, caminhando sobre as águas. Em Mateus, capítulo 14, versículo 27, ele disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." No caos da tempestade, Jesus não apenas trouxe paz, mas também os chamou a confiar e a seguir adiante. O caos nos força a fazer escolhas. Ele pode nos paralisar ou nos mover. Quando ouvimos um chamado em meio ao caos, somos desafiados a mudar nossa perspectiva e a enxergar possibilidades onde antes só víamos problemas. É como um incêndio em uma floresta. Embora destrutivo à primeira vista, ele também abre espaço para o crescimento de novas plantas e um ecossistema renovado. O chamado no meio do caos nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, há algo esperando para ser descoberto. Esse chamado não apaga o caos, mas nos ajuda a atravessá-lo com propósito. Ele nos convida a ver além do momento presente e a entender que, mesmo nas situações mais difíceis, há uma mensagem, uma lição e um novo caminho esperando para ser trilhado. Número 10. A sabedoria do tempo perfeito. É difícil esperar. Vivemos em uma época onde tudo parece estar ao alcance de um clique e a paciência se tornou uma virtude esquecida. No entanto, a sabedoria do tempo perfeito nos ensina que nem tudo acontece quando queremos, mas quando é necessário. Há algo poderoso em entender que cada coisa tem seu momento certo, mesmo quando não conseguimos enxergar isso no presente. Na Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos lembra: "Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu." Esse versículo é um convite a confiar no processo da vida, reconhecendo que há um propósito para os períodos de espera. Pense em um agricultor que planta suas sementes. Ele não pode apressar o crescimento.
Há um tempo para o plantio, para a rega, para a colheita. Cada fase é essencial, e pular etapas pode comprometer todo o resultado. Um exemplo marcante sobre o tempo perfeito está na história de Abraão e Sara. Eles receberam a promessa de que teriam um filho, mas o tempo parecia jogar contra eles. A espera se tornou tão longa que Sara tentou resolver as coisas por conta própria, sugerindo que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Esse desvio trouxe complicações que poderiam ter sido evitadas. No entanto, quando o tempo perfeito chegou, Isaque nasceu, como registrado em Gênesis capítulo 21. O que parecia impossível tornou-se realidade no momento certo. No nosso dia a dia, é comum querer apressar as coisas. Um jovem que deseja entrar no mercado de trabalho imediatamente pode negligenciar a importância de estudar e se preparar. Uma pessoa que força um relacionamento antes de estar emocionalmente pronta pode acabar frustrada. Essas pressas são como colher frutas verdes. Elas não têm o sabor, a doçura e a maturidade que teriam se esperássemos o momento certo. A natureza também nos ensina sobre o tempo perfeito. Imagine uma borboleta dentro de seu casulo. Se alguém tentar ajudá-la, forçando sua saída antes do tempo, suas asas não se desenvolverão completamente e ela será incapaz de voar. O esforço de sair do casulo no tempo certo é o que fortalece suas asas para o voo. Assim também é com nossas vidas. Os momentos de espera, embora difíceis, nos fortalecem para os desafios e oportunidades futuras. Jesus exemplifica essa sabedoria de forma perfeita. Quando Maria e Marta enviaram uma mensagem pedindo que ele viesse salvar Lázaro, Jesus demorou a chegar. Para elas, isso parecia uma falha. Mas quando Lázaro foi ressuscitado, ficou claro que o tempo de Jesus não era apenas sobre salvar uma vida, mas sobre revelar algo muito maior. Em João capítulo 11, versículo 40, ele diz: "Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus?" O tempo parecia errado, mas era perfeito. O dilema que enfrentamos é aceitar o tempo perfeito mesmo quando não o entendemos. Muitas vezes, o que parece atraso é, na verdade, proteção. Uma porta que não se abre pode estar nos livrando de algo que não estávamos prontos para enfrentar. Um caminho fechado pode estar nos direcionando para uma rota melhor. É como um semáforo vermelho que nos impede de avançar para um cruzamento perigoso. A sabedoria do tempo perfeito também nos ensina a viver no presente. Enquanto esperamos pelo futuro, podemos nos concentrar no que está à nossa frente agora. Pense em Davi, que foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor. Ele teve que esperar anos até assumir o trono, mas usou esse tempo para se preparar, aprendendo a liderar e enfrentar desafios. Em cada momento, ele estava se fortalecendo para o que viria. Essa sabedoria também nos ensina a confiar. Quando entendemos que há um tempo para tudo, deixamos de lutar contra o relógio e começamos a trabalhar com ele. É como um rio que segue seu curso sem pressa, mas sempre avançando. O tempo perfeito não é algo que podemos controlar, mas algo que podemos aprender a respeitar. A espera nunca é fácil, mas ela carrega um propósito. Quando aprendemos a valorizar cada fase, percebemos que o tempo perfeito não é apenas sobre o destino, mas também sobre o caminho. Ele nos transforma, nos ensina e nos prepara para receber o que realmente precisamos, no momento em que estamos prontos para isso. Número 11. As portas que não se fecham. Há momentos na vida em que insistimos em seguir caminhos que parecem promissores, mas por algum motivo não se concretizam. Em outros casos, nos deparamos com portas que permanecem abertas, mesmo quando tentamos ignorá-las. As portas que não se fecham podem ser um mistério, mas muitas vezes são a indicação de que estamos sendo direcionados para algo que precisamos enfrentar ou abraçar. Um exemplo claro disso está na história de Jonas. Ele recebeu uma missão específica: ir a Nínive e pregar o arrependimento. Mas Jonas não queria obedecer e tentou fugir para Tarsis, o oposto do destino que lhe foi dado. Apesar de sua resistência, ele não conseguiu escapar. Em Jonas, capítulo 1, versículo 4, lemos que uma grande tempestade se levantou no mar, forçando Jonas a encarar o chamado que tentou evitar. A porta de Nínive continuava aberta, e Jonas só encontrou paz
quando decidiu atravessá-la. No nosso dia a dia, essas portas podem se manifestar de várias formas. Imagine alguém que tem um talento especial, mas constantemente evita usá-lo, achando que não é importante. No entanto, oportunidades para aplicar esse talento continuam surgindo, como um lembrete de que essa é uma área que não pode ser ignorada. São essas portas que permanecem abertas, que nos desafiam a sair da zona de conforto e a enfrentar aquilo que estamos evitando. Uma analogia útil é a de uma chave mestra. Algumas portas parecem difíceis de abrir porque não temos a chave certa. Outras, no entanto, permanecem destrancadas, esperando que tenhamos coragem de empurrá-las. As portas que não se fecham são como essas. Elas nos mostram que, independentemente de nossas dúvidas ou hesitações, há um caminho que precisa ser trilhado. Outro exemplo poderoso na Bíblia é o de Paulo e Silas em Filipos. Após serem presos injustamente, eles poderiam ter lamentado ou desistido, mas escolheram louvar. Em Atos capítulo 16, versículo 26, lemos que houve um terremoto e as portas da prisão se abriram. O mais surpreendente foi que eles não fugiram, mas permaneceram no lugar, salvando o carcereiro e sua família. A porta aberta não era apenas um convite para a liberdade física, mas também para um propósito maior: levar esperança a quem estava ao redor. As portas que não se fecham também nos ensinam a reconhecer o valor das oportunidades. Muitas vezes, estamos tão focados em outras coisas que ignoramos as chances que estão diante de nós. É como alguém que está procurando emprego, mas descarta certas vagas por não parecerem ideais, sem perceber que uma delas pode ser o início de algo maior. Quando aprendemos a olhar com atenção, percebemos que algumas portas estão abertas há muito tempo, esperando apenas que demos o primeiro passo. Há também um dilema: por que algumas portas parecem abertas, mas hesitamos em atravessá-las? Isso geralmente acontece por medo do desconhecido ou por falta de confiança em nossas capacidades. Esse dilema é como estar diante de uma ponte. Ela está lá, pronta para ser atravessada. Mas o medo do que está do outro lado nos impede de avançar. No entanto, é ao atravessá-la que descobrimos o que realmente nos espera. Jesus também falou sobre portas em seus ensinamentos. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ele diz: "Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar." Essa passagem nos lembra que algumas oportunidades são únicas e foram colocadas em nosso caminho por um motivo. Não se trata de insistir em abrir portas trancadas, mas de reconhecer aquelas que já estão abertas e prontas para serem atravessadas. As portas que não se fecham também nos mostram que nem sempre temos o controle sobre as circunstâncias. Às vezes, estamos tão ocupados tentando criar nossas próprias oportunidades que esquecemos de observar as que já estão ao nosso alcance. É como estar em uma casa cheia de janelas fechadas, mas não perceber que a porta da frente está escancarada, deixando o ar fresco entrar. Essas portas são um lembrete de que há algo maior em movimento, algo que nos guia para onde precisamos estar. Elas nos desafiam a confiar, a agir e a seguir adiante, mesmo quando não entendemos completamente o caminho. Não importa o quanto tentemos evitá-las, as portas que não se fecham continuam ali, esperando que finalmente tenhamos a coragem de atravessá-las. Elas nos levam para um lugar de crescimento, propósito e descoberta que, de outra forma, talvez nunca teríamos alcançado. Número 12. A relevância das pequenas decisões. Pequenas decisões moldam grandes destinos. Muitas vezes, achamos que apenas escolhas grandiosas podem mudar o rumo de nossas vidas, mas a verdade é que são os momentos cotidianos, aparentemente insignificantes, que constroem o caminho que trilhamos. As pequenas decisões são como sementes que, com o tempo, crescem e transformam o terreno ao nosso redor. Na Bíblia, encontramos um exemplo fascinante na história de Ruth. Depois de perder o marido, Ruth tomou uma decisão simples, mas extremamente significativa: permanecer ao lado de sua sogra, Noemi. Em Ruth capítulo 1, versículo 16, ela diz: "Para onde você for, irei. Onde você ficar, ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Essa escolha,
aparentemente pequena, levou Ruth a Belém, onde conheceu Boaz. Dessa união, nasceu a linhagem que resultaria em Davi e, mais tarde, em Jesus. Uma simples decisão de lealdade transformou não apenas sua vida, mas toda a história. No nosso dia a dia, essas pequenas decisões aparecem em situações comuns. Escolher como reagir a um comentário negativo, como gastar alguns minutos livres ou até mesmo a quem oferecer um sorriso, podem parecer detalhes triviais, mas têm impactos profundos. Imagine alguém que, por acaso, decide ajudar um colega no trabalho. Esse ato de gentileza pode não apenas fortalecer uma amizade, mas abrir portas inesperadas no futuro. Cada pequena escolha é como um tijolo que ajuda a construir algo maior. Uma analogia para isso é a de um rio que começa como um pequeno fio d'água. Inicialmente ele parece insignificante, mas ao longo do tempo, esse fluxo cresce e esculpe vales, montanhas e paisagens inteiras. Assim também são as pequenas decisões. Elas constroem uma força que molda nossa jornada. Outro exemplo bíblico é o do jovem que ofereceu 5 pães e 2 peixes. Em João capítulo 6, versículos 9 a 11, lemos que Jesus usou essa oferta simples para alimentar uma multidão. O que parecia pouco nas mãos de uma criança se tornou mais do que suficiente para milhares de pessoas. A decisão daquele menino de compartilhar o que tinha, mesmo sendo tão pouco, transformou não apenas aquele momento, mas também ensinou uma lição eterna sobre generosidade e fé. Há um dilema que surge em relação às pequenas decisões: subestimá-las. Muitas vezes, desprezamos as escolhas do cotidiano porque estamos à espera de grandes oportunidades. No entanto, são as pequenas escolhas diárias que nos preparam para os momentos mais significativos. É como um atleta que treina todos os dias. Cada pequeno esforço conta, mesmo que o resultado não seja imediato. Jesus também ensinou sobre a importância do pequeno. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, ele disse: "Quem é fiel no pouco também é fiel no muito." Esse ensinamento nos lembra que a maneira como lidamos com as pequenas decisões reflete nosso caráter e nossa capacidade de enfrentar desafios maiores. Não se trata apenas de grandes gestos, mas de viver com integridade e propósito nas escolhas aparentemente simples. As pequenas decisões também têm o poder de criar hábitos. Imagine alguém que decide ler um capítulo da Bíblia todas as manhãs ou dedicar 5 minutos diários à oração. O impacto imediato pode parecer pequeno, mas ao longo do tempo, essa prática transforma sua perspectiva, fortalece sua fé e molda sua vida. É como plantar uma árvore. A princípio, ela parece pequena e vulnerável, mas com cuidado constante, cresce e oferece sombra e frutos. Um exemplo prático disso pode ser visto em situações de generosidade. Quando escolhemos ser gentis ou dar algo a quem precisa, essas pequenas ações criam ondas de impacto. Um gesto simples, como pagar um café para alguém ou oferecer ajuda em um momento de necessidade, pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, criando uma corrente de bondade. As pequenas decisões são relevantes porque nos lembram de que cada escolha importa. Elas nos ensinam a viver com intenção, a valorizar os detalhes e a entender que até mesmo os menores passos podem nos levar a lugares incríveis. Não precisamos esperar por grandes momentos para fazer a diferença. Basta estarmos atentos às pequenas oportunidades que surgem todos os dias. É nelas que encontramos o potencial para transformar nossas vidas e a vida daqueles ao nosso redor. Número 13. A importância do vazio. O vazio é algo que a maioria de nós evita. Ele pode ser desconfortável, assustador e cheio de incertezas. Mas o vazio também tem uma importância profunda. Ele não é apenas um espaço de ausência, mas de possibilidade. Quando algo é tirado de nós, pode parecer o fim, mas muitas vezes é o começo de algo novo. Na Bíblia, encontramos a história de Jó, um homem que perdeu tudo, seus bens, sua saúde e até mesmo seus filhos. Ele enfrentou um vazio esmagador, tanto externo quanto interno. Em Jó capítulo 1, versículo 21, ele declarou: "O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor." Apesar de seu vazio, Jó não desistiu.
Esse espaço em sua vida, que parecia uma destruição completa, acabou se tornando o cenário para sua restauração e um entendimento mais profundo sobre a vida e sobre Deus. No nosso dia a dia, o vazio pode se manifestar de várias formas: a perda de um emprego, o término de um relacionamento ou até mesmo a sensação de que estamos estagnados. Esses momentos são como um terreno baldio. À primeira vista, parece que nada cresce ali, mas é nesse solo vazio que podemos começar a plantar novas sementes. O vazio, apesar de doloroso, é uma oportunidade para recomeçar. Uma metáfora poderosa para entender o vazio é a de um vaso. Para que um vaso seja útil, ele precisa ter um espaço vazio dentro dele. Esse espaço é o que permite que ele carregue algo: água, flores ou qualquer outra coisa. Da mesma forma, o vazio em nossas vidas cria espaço para o novo. Sem ele, não há lugar para que algo diferente entre. Outro exemplo bíblico é o de Noemi, a sogra de Ruth. Depois de perder o marido e os 2 filhos, Noemi se sentiu vazia e amargurada. Ela até disse: "Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga." Ruth capítulo 1, versículo 20. No entanto, o vazio que ela sentiu abriu espaço para algo incrível: a lealdade de Ruth, sua nora, e a restauração de sua família por meio de Boaz. O vazio de Noemi não foi o fim, foi o começo de uma nova história. O vazio também nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Quando tudo parece ter sido levado, somos forçados a confrontar quem somos e o que realmente importa. É como uma sala vazia. Ela nos convida a ouvir o eco de nossos próprios pensamentos, algo que muitas vezes evitamos em meio ao barulho da rotina. Esse processo pode ser difícil, mas é nele que encontramos clareza e propósito. Há um dilema importante sobre o vazio: a tentação de preenchê-lo rapidamente. Muitas vezes, buscamos qualquer coisa para evitar o desconforto de estar sem algo. Mas o preenchimento apressado pode levar a escolhas impulsivas e insatisfatórias. É como derramar água em um recipiente rachado. Em vez de resolver o problema, acabamos desperdiçando o que temos. Aprender a conviver com o vazio é aceitar que ele faz parte do processo de crescimento. Jesus também nos ensinou sobre a importância do vazio. Antes de iniciar seu ministério, ele passou 40 dias no deserto, um lugar de silêncio e privação. Durante esse tempo, ele enfrentou tentações e refletiu profundamente sobre sua missão. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 2, vemos que esse período não foi um desperdício, mas uma preparação essencial. O vazio do deserto foi o cenário para o fortalecimento de seu propósito. Na vida cotidiana, podemos observar exemplos de pessoas que transformaram seu vazio em algo significativo. Um músico que perde a capacidade de tocar um instrumento encontra uma nova forma de se expressar através do ensino. Uma pessoa que enfrenta uma crise de saúde descobre a oportunidade de ajudar outras pessoas em situações semelhantes. O vazio, quando visto como uma oportunidade, pode se tornar uma força transformadora. A importância do vazio está em sua capacidade de nos preparar para o novo. Ele nos lembra que nem toda ausência é perda. Muitas vezes, é espaço para renovação. Quando encaramos o vazio como uma parte necessária da jornada, aprendemos a valorizar o processo de reconstrução e a confiar que, mesmo em tempos de escassez, há algo maior sendo formado. Ele é o início de algo que ainda está por vir. Número 14. Os pedaços do quebra-cabeça. A vida, muitas vezes, parece um quebra-cabeça incompleto. Estamos cercados por peças soltas, momentos felizes, perdas dolorosas, conquistas e desafios. E é difícil enxergar como tudo isso se conecta. Mas, assim como em um quebra-cabeça, cada peça tem seu lugar. E só conseguimos entender o quadro completo quando todas estão no lugar certo. Um exemplo bíblico que nos ajuda a compreender isso é a vida de José. Quando era jovem, ele teve sonhos de grandeza, mas foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Cada uma dessas experiências parecia uma peça isolada e desconexa. No entanto, quando José se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome, tudo começou a fazer sentido. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele declarou:
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. As peças de seu quebra-cabeça pessoal, embora difíceis e dolorosas, formaram um quadro de redenção e propósito. No dia a dia, somos confrontados por peças que parecem fora de lugar. Uma decepção no trabalho, um problema financeiro ou uma crise familiar pode parecer um elemento que não se encaixa, mas, ao longo do tempo, percebemos que esses momentos têm um papel importante em moldar quem somos. É como montar um quebra-cabeça sem ter a imagem final como referência. Não vemos o todo, mas as peças estão se unindo. Uma metáfora interessante é a de um tapete bordado. Quando olhamos o avesso, vemos fios embaralhados, nós e padrões que não fazem sentido. No entanto, ao virar o tapete, vemos um desenho perfeitamente elaborado. Assim também é a vida. No momento, só vemos o lado confuso, mas há um propósito por trás de cada detalhe. Outro exemplo claro está na jornada de Ruth. Quando ela decidiu acompanhar sua sogra Noemi, parecia apenas um gesto de lealdade. No entanto, essa decisão a levou a Boaz, e juntos eles formaram a linhagem que resultaria no rei Davi e, eventualmente, em Jesus. As peças de sua vida, que pareciam pequenas e sem conexão, formaram um quadro que impactou gerações. Há um dilema que enfrentamos ao tentar entender o quebra-cabeça da vida. Queremos respostas imediatas. Quando as peças não se encaixam, ficamos frustrados e questionamos o propósito de tudo. Mas é importante lembrar que algumas peças só fazem sentido mais tarde. É como uma criança montando um quebra-cabeça complicado. Ela pode não entender onde cada peça se encaixa no início, mas com paciência, a imagem começa a surgir. Jesus ensinou sobre o valor de confiar no processo, mesmo quando não entendemos tudo. Em João capítulo 13, versículo 7, ele disse a Pedro: "Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá." Essa frase é um lembrete poderoso de que nem tudo faz sentido imediatamente. Às vezes é preciso tempo para que as peças do quebra-cabeça se revelem. No mundo moderno, encontramos muitos exemplos de pessoas que, ao olhar para trás, percebem como momentos difíceis foram essenciais para moldar suas vidas. Um empreendedor que enfrentou falências descobre que essas experiências o prepararam para o sucesso. Uma pessoa que perdeu um emprego percebe que isso abriu caminho para uma oportunidade ainda melhor. Essas histórias nos mostram que mesmo as peças que parecem não se encaixar têm um papel importante. As peças do quebra-cabeça também nos ensinam a ser pacientes e confiantes. É como escalar uma montanha. No caminho, vemos apenas as pedras e os desafios, mas quando alcançamos o topo, entendemos que cada passo foi necessário para chegar lá. Cada peça da nossa vida, por menor ou mais dolorosa que pareça, contribui para algo maior. Quando encaramos a vida como um quebra-cabeça, aprendemos a valorizar até mesmo os momentos difíceis. Eles nos lembram que a história não está completa e que há algo maior sendo formado. Mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo, podemos ter a certeza de que cada peça tem seu lugar e sua importância. Número 15. O impacto que não vemos. Muitas vezes, subestimamos o impacto das nossas ações. Podemos achar que nossos pequenos gestos ou decisões não têm grande relevância, mas a verdade é que cada atitude carrega consequências que podem reverberar muito além do que imaginamos. O impacto que não vemos é uma lembrança de que nossas vidas tocam outras vidas, muitas vezes de maneiras que nunca chegamos a perceber. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso disso na história da viúva pobre. Em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, lemos sobre uma mulher que colocou 2 pequenas moedas no cofre do templo. Aos olhos humanos, essa oferta parecia insignificante, mas Jesus viu nela algo extraordinário. Ele disse: "Esta viúva pobre colocou no cofre mais do que todos os outros." O impacto da generosidade daquela mulher transcendeu o momento e se tornou um exemplo eterno de fé e sacrifício. No cotidiano, nossos gestos aparentemente pequenos podem causar ondas de impacto que nunca testemunharemos. Imagine alguém que decide encorajar um colega no trabalho com uma palavra gentil. Para quem fala, pode parecer apenas uma frase simples, mas para quem ouve,
pode ser o ponto de virada em um dia difícil. É como jogar uma pedra em um lago calmo. As ondas alcançam lugares que não conseguimos prever. Uma analogia interessante é a de uma árvore que dá sombra. A árvore não escolhe quem será beneficiado por sua sombra, mas ela está ali, fazendo diferença para quem passa. Assim também são nossas ações. Muitas vezes, não temos controle sobre quem será tocado por elas, mas isso não diminui seu valor. Outro exemplo bíblico está na vida de José do Egito. Enquanto enfrentava dificuldades, sendo vendido como escravo e preso injustamente, José provavelmente não tinha ideia do impacto que sua história teria. No entanto, ao interpretar os sonhos do faraó e ajudar a salvar o Egito da fome, José não apenas salvou sua família, mas também garantiu a sobrevivência de uma nação inteira. Em Gênesis capítulo 45, versículo 5, ele diz a seus irmãos: "Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." José estava vivendo um impacto que ele próprio não via completamente no início. Há um dilema importante em relação ao impacto invisível: a tendência de desvalorizar o que não é imediatamente reconhecido. Muitas vezes, buscamos validação para nossas ações, querendo ver os frutos de nosso esforço. No entanto, nem todo impacto é imediato ou visível. É como plantar uma semente. Não vemos o crescimento instantâneo, mas isso não significa que nada está acontecendo debaixo da terra. Jesus ensinou sobre isso ao falar do fermento na massa. Em Mateus capítulo 13, versículo 33, ele comparou o reino de Deus ao fermento que uma mulher mistura na farinha. Apesar de ser pequeno e invisível durante o processo, o fermento transforma toda a massa. Assim também são nossas ações. Mesmo as menores podem trazer mudanças significativas com o tempo. No mundo moderno, há inúmeros exemplos de pessoas que causaram impacto sem perceber. Um professor que dedicou tempo a ensinar com paciência, talvez nunca saiba que um de seus alunos se tornou um grande líder graças à sua influência. Uma pessoa que compartilhou uma história de superação em um momento aparentemente trivial pode ter inspirado alguém a não desistir de seus próprios sonhos. O impacto invisível nos ensina a importância de agir com propósito, mesmo quando não vemos resultados imediatos. É como construir uma ponte em etapas. Cada martelada, cada peça colocada, contribui para algo maior, mesmo que não enxerguemos o todo enquanto estamos trabalhando. O impacto que não vemos nos lembra que nossas vidas estão interligadas. Cada escolha, cada gesto, cada palavra que oferecemos tem o potencial de alcançar alguém em algum lugar e mudar algo. Quando vivemos com essa consciência, passamos a enxergar nossas ações, por menores que pareçam, como parte de algo maior e significativo. Isso nos encoraja a continuar plantando boas sementes, mesmo quando não somos os que verão a colheita. Se você chegou até aqui, não deixe de conferir os vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. Cada um deles foi pensado para inspirar, encorajar e aprofundar sua caminhada de fé. Escolha o que mais chamar sua atenção e continue essa jornada com a gente. Clique e vamos juntos.